Vamos falar de política. Essa palavra que anda sendo tão desgastada, que anda sendo até desmoralizada, porque acaba se tornando a corruptela do termo original, né? A política enquanto atividade social mais elevada, se não a mais de todas as atividades que pressupõem a convivência na polis, a promoção do bem-estar comum, a convergência de interesses em favor de uma vida melhor, né, entre as pessoas que escolheram morar no mesmo local junto. A política vem sendo, de uma certa maneira, desacreditada por um exercício de representação que tem produzido muitas decepções. E não é só no Brasil. No Brasil, talvez, por características bem específicas de colonização, essa configuração da política se mostra particularmente deformada, mas é geral. Nós vamos conversar de política hoje com a pessoa que é da área, o consultor de marketing político e historiador, quer dizer, tem a referência do processo ao longo da perspectiva histórica, professor também, Darlan Campos, com quem nós passamos a conversar agora. Darlan, eu acho isso da política. Desculpa, eu estou colocando preliminarmente um conceito, porque, igual burocracia, né, era originalmente, etimologicamente, o poder da mesa, o poder do controle. Política, pô, tão elevada, tão nobre, né, tão modo de encaminhar soluções de coletividade. No entanto, você fala, não quero falar de política. As pessoas já começam a entrar nessa de demonizar a política como se o espelho fosse culpado pela feiura, né? Exatamente, né? Primeiro quero agradecer a presença, o convite, Imagina, né? Eu que agradeço a presença. Uma honra estar aqui com você hoje. Acho que a primeira, você pontuou muito bem. Muitas vezes há uma limitação do termo política. Hoje, a população em geral, quando se fala em política, lembra de política representativa, lembra de cargos, lembra de partidos, né? E de fato a política é muito mais ampla. A política representativa é uma parte da política, né? Mas que hoje tem sido visto como todo, e isso vai um pouco dessa perspectiva, né? Até o termo burocracia é engraçado porque desde o termo cunhado também Max Weber, né, nos seus estudos clássicos, a gente percebe que há uma visão muito negativa hoje, especialmente as perspectivas mais liberais, né, neoliberais, que vão defender um Estado mínimo, menos burocracia, mas de fato a burocracia ela tem o seu papel, que é o quê? Fazer processos e exatamente dificultar a apropriação indevida de bens do Estado. Isso aí para o combate à corrupção é necessário um pouco de burocracia. Então, Darlan, veja bem, o pessoal da sua área específica do marketing, os marketólogos que a gente usa para não usar a expressão marqueteira que soa pejorativa, Exatamente. Ou bruxos, né? Isso aí. Ou bruxos. Normalmente eles apregoam, eles estabelecem como uma premissa de entendimento do processo político que a campanha política continua depois da eleição, ao longo do mandato. Exato. Como é que é isso? Nós costumamos definir da seguinte forma: o marketing político ele é dividido em algumas etapas. Então você tem um marketing eleitoral. O marketing eleitoral ele seria exatamente esse processo da eleição. Então, nós costumamos dizer que no marketing eleitoral você não faz comunicação, você faz propaganda, porque o seu objetivo é convencer num curto espaço de tempo. O tempo é curto e nesse tempo curto você precisa dialogar, então você precisa dialogar assertivamente, ponto. Quando você fala do mandato, você faz comunicação, você faz relacionamento. Então, ou seja, é o chamado marketing político, né? Que é o quê? Que diz respeito a quem está em mandato. Um terceiro elemento do marketing político seria o governamental, o que você está falando aí de instituições, associações de classe, que também tem essa perspectiva. Mas pensando nesses dois eixos de eleição e mandato, é fundamental perceber talvez uma metáfora que a gente gosta de utilizar, é o seguinte: a eleição ela é uma corrida de 100 metros. O que é importante para um corredor ao ter uma prática da corrida de 100 metros, disputar uma prova? Ele precisa de explosão. Explosão. Ponto. Já o mandato, nós estamos falando de um outro processo, estamos falando de uma maratona. Um corredor de 100 metros, ele precisa, se ele quiser disputar uma maratona, ele precisa mudar sua forma de correr. Não adianta ele sair no começo, na frente, e não ter pique para chegar até o final. Então, usando essa metáfora, a gente percebe que nós precisamos, são dois elementos diferentes, mas que se completam.
o que nós vemos muitas vezes hoje é uma preocupação com o marketing eleitoral. Então o mercado, nesse momento das eleições, ele tende a ficar um pouco mais inchado, ele tende a você ter uma disputa muito maior. Quando a gente chega no momento onde talvez esse político tinha tudo para surfar, ou seja, ele tem tempo para dialogar, ele tem tempo para falar, ele pode visitar as pessoas, a gente não vê isso. Então é o desafio que a gente tem hoje no cenário político. A presença hoje é do consultor de marketing político, historiador e professor Darlan Campos. Voltamos já. Voltamos com a presença do consultor de marketing político, historiador e professor Darlan Campos. Você falou a respeito da necessidade da imagem projetada e construída para efeito de uma eleição vitoriosa, estar o mais próxima possível da imagem real, de maneira que não haja uma encenação da qual logo a pessoa certamente não conseguirá sustentar, né? É possível perceber esse distanciamento hoje entre classe política, a representação política e o eleitorado, que é interessante, o eleitorado vota, mas não se sente representado, né? Ou seja, já de algum tempo se identifica o desgaste da democracia representativa. Eu, pessoalmente, acho que a tecnologia da informação pode introduzir um complicador a mais. Todo mundo conectado, todo mundo hoje é. Você não precisa se reportar a um representante, tecnicamente falando. Não sei se politicamente é viável, mas tecnicamente falando, você não precisa delegar alguém direito de votar por você, porque você pode ser consultado diretamente pelo seu conector, que certamente você está portando nesse momento. Mas como é que você vê essa questão dessa crise de representação? É importante perceber que os jornais gostam muito de falar da chamada crise política, né? Eu discordo do conceito crise política, né? Na minha avaliação, o que nós temos é uma crise de representação. Só para citar um exemplo, nunca foi tão grande o grau de engajamento político do brasileiro, falando aqui da nossa sociedade. Hoje, o número de ONGs, associações de classes, sindicatos que existem são gigantescos, aos milhares. Lógico que a participação e que o engajamento político hoje é diferente do engajamento do século XIX. Do início do século XX, quando nós tivemos a primeira greve geral no Brasil em 17, com o anarcossindicalismo. É uma outra forma de engajamento, porém, nós estamos falando de uma sociedade engajada, aos moldes do século XXI. Ponto. Dito isso, a crise de representação que nós vivemos, ela é uma crise que entra dentro da perspectiva ocidental. Várias democracias, as democracias do Ocidente têm vivido esse desgaste e essa crise de credibilidade e representatividade. Então a gente tem, a partir desta crise, por exemplo, a eleição do Trump nos Estados Unidos. A partir dessa crise nós temos o segundo turno na França, que terminou há pouco tempo, com a Le Pen, uma candidata de extrema-direita indo para o segundo turno, a extrema-direita ganhando e os eurocéticos na Europa ganhando cada vez mais espaço, ou seja, existe um cenário internacional de crise de representação. Trazendo isso para o nosso local, nós vamos ver que cada vez mais essa crise ela tem alguns ingredientes bem locais. Então, quando a gente fala dessa crise, dessa lava-jato, corrupção e a divulgação a todo momento desses dados, né? Então hoje você liga, por exemplo, qualquer jornal, o jornal vai gastar aí quase metade do seu tempo falando de casos de corrupção. Então isso faz com que o eleitorado uma estafa e a ligação dele vai ser o quê? Ligar todos os políticos a esses casos de corrupção, trazendo essa crise, esse momento que a gente vive. O problema é que nós estamos contaminados por uma visão corporativa de tudo, e o problema é a generalização dessa imagem, né? Perfeito. Então a gente tende a jogar no mesmo saco toda a classe política. E isso é um problema, porque nós temos políticos bons e políticos maus. Nós temos políticos honestos e políticos ladrão. Assim como a gente tem médico bom e médico ruim. Assim como a gente tem jornalista bom, mas ruim. E a vida é isso, professor bom, professor ruim. Então, nesse processo, a gente tem que semear e tirar o joio do trigo nessa perspectiva. Você acha que há um imobilismo do eleitorado, uma refração do eleitorado e não aceitar, não seduzir pelos apelos de voto branco, voto anulado, como manifestação de desapreço e de descrédito com a política, com a classe política?
Ao contrário, Saco, isso já acontece, né? Se a gente pega, por exemplo, São Paulo como a grande metrópole brasileira, o Dória, candidato do PSDB eleito no primeiro turno, teve menos votos do que os votos brancos, nulos e abstenções. Então, ou seja, nós já vivemos isso hoje na realidade. Apesar da votação aqui no Brasil ser obrigatória, nós temos um alto grau de votos brancos, nulos e abstenções, o que faz com que muitos candidatos eleitos tenham, inclusive, votações menores a essa porcentagem. Mas como a TV, os dados só passam para a gente os votos válidos, muitas vezes a gente não tem essa noção do tamanho da insatisfação, e isso demonstra o tamanho da insatisfação. Para você ter uma ideia, em algumas cidades, o grau de não comparecimento, abstenção ou voto branco e nulo, que é legítimo, ok, na democracia, sim, né? É um ato político. Que é exatamente, em algumas cidades chegaram a 25%, 28%. Então, assim, nós estamos falando de quase um terço do eleitorado que absteve de exercer o seu direito de votar em um candidato, escolhendo algum deles, negando eles ou se negando a ter que escolher. O nosso tempo do presença está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã, na edição de amanhã, na continuidade dessa conversa com o consultor de marketing político, historiador e professor Darlan Campos. Até já.